Oi, gente, bom dia, quase boa tarde. Actually, boa tarde. Atualmente já é meio-dia, quase. Já tô aqui com a minha camiseta do Brasil, a única camiseta que eu tenho. Brasil com Z, mas vocês vão entender, né? Faz tempo que eu não venho gravar um vídeo. Hoje é dia do jogo, daqui a pouco tá começando. Eu tô aqui com a minha pulseirinha, vai Brasil. Mas faz tempo que eu não gravo. Hoje eu tirei um tempinho pra vir aqui gravar, pra gente falar sobre um assunto muito importante que eu tenho notado que tá, assim, correndo dentro de mim. E eu acho que é um assunto que a gente ignora o tempo todo. E eu, por trabalhar na área da saúde, assim, não me entra na minha cabeça certas coisas. Eu entendo que tudo hoje em dia é um business, tudo que a gente faz, né, que é dinheiro, né? Ninguém vai trabalhar pra não ganhar nada. Eu até entendo. Mas que a área da saúde eu acho que é um negócio que nunca vai entrar na minha cabeça, sabe? E o fato de eu ver com os meus próprios olhos que é um business também, que é dinheiro, que você, os pacientes, os funcionários, é tudo um número dentro dessas instituições, me corta muito o coração. E não é só um enfermeiro que vai fazer a diferença. Eu sozinho não faço a diferença cuidando dos meus pacientes. Eu trabalho num setor de UTI, eu vejo coisas todos os dias, eu vejo profissionais de alto nível que realmente quer fazer, mas esse profissional sozinho ou dois não faz, a gente é um time. E quando eu comecei a trabalhar nesse hospital, eu mudei de departamento, porque pra mim parecia um depósito de gente doente, bombardeado, com uma enfermeira cuidando de 6, 7 pacientes, e dependendo do nível de complexidade de quando o paciente está doente, a gente sabe que para você receber um cuidado, desde dar uma medicação, ensinar o paciente por que ele está tomando aquele remédio, ensinar ele como prevenir para que ele não fique doente com aquela mesma doença, para você limpar, para você dar o que comer, para você fazer um cuidado de verdade. Não tem como, nesses altos níveis de cuidado, você ser bombardeado com um monte de enfermeiro, porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai só passar um monte de remédio, você vai limpar o paciente quando dá, e o paciente vai sair de lá sem ao menos entender o que está acontecendo com ele. Então, ele não está indo lá para ser cuidado, ele está indo lá para ser remediado, mas ele não sabe quais efeitos colaterais eles têm que prestar atenção. Eles não sabem o que fazer para eles não terem o mesmo problema. Ai, tem uma buzina aqui que vai... Espera que alguém resolva, é um alarme de algum carro. Enfim, eu acho que todas as profissões que a gente vai, a gente tem que ir com uma coisa na cabeça. O que a gente for fazer, a gente tem que fazer muito bem feito. Mas acima de tudo, quando você está lidando com pessoas, não é uma profissão só por causa de dinheiro. Se você quer fazer grana, você pode ir para 1001 carreira que você vai fazer dinheiro, mas não essa. Não da área da saúde, por favor, faça um favor para você mesmo. Se você foi nessa profissão porque você acha que nunca vai te faltar trabalho e que você não precisa dar o seu melhor, saia, porque vai te custar mais caro um dia, porque eu acredito que tudo que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta a Deus. E é o que eu tenho visto. A geração de hoje em dia é uma geração morna, uma geração que, não todos, mas que me faz raiva de ver. Tipo assim, tá vendo que tá errado, mas ninguém tem coragem de abrir a boca pra falar nada, entendeu? Eles estão vendo a injustiça sendo feita. Quando você tá dentro do hospital trabalhando, você é o saudável, você tá cuidando de pessoas doentes. Você não tá lá pra ficar quieta diante de todas as coisas erradas que você tá vendo. Você tá lá pra ser uma voz, pra você cuidar, pra você ter a paz de quando você vai embora, que você deu o seu melhor, que você educou aquela pessoa pra ela ficar bem, para ela não precisar voltar com as mesmas coisas. Se ela voltar, é porque ela está escolhendo fazer essa escolha, não porque ela voltou, ela passou por aquela jornada, ela passou por aquele momento difícil e ela tá indo embora sem saber o que está acontecendo com ela. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa mover o nosso corpo, a gente não foi feita para ficar sem fazer nada, sabe? Serve para vocês, serve para mim também. A gente tem que se exercitar, a gente tem que tomar água, a gente tem que se cuidar. Sabe, a gente não pode ter preguiça enquanto a gente tem saúde, porque uma coisa eu falo do fundo do meu coração: se vocês esperarem em qualquer lugar, eu tenho 2 experiências de trabalho no Brasil e aqui nos Estados Unidos. No hospital, que eu já trabalhei aqui dentro dos Estados Unidos, que eu trabalho, não muda de muitos hospitais, de outros hospitais que eu já passei no Brasil. Não muda. Muda que eles têm um pouco mais de tecnologia, mas a mudança está nas pessoas. A mudança tá de você parar. A gente precisa parar de enxergar que a área da saúde é uma área
que você vai e é uma empresa qualquer que se não funcionar bem tá tudo bem. Não, a gente tá lidando com vidas humanas. Um erro que você faz, uma medicação que você não explica, uma coisa que você não questione, você dá, é a vida de alguém que é amado por uma outra pessoa, de alguém que tem família, de alguém que é um provedor da casa. Então, por favor, se cuidem, sabe? Se cuidem, não tenha preguiça, vá fazer uma caminhada, não coloque qualquer lixo no seu corpo, porque se vocês ficarem doentes, gente, tá mais doente ainda, você precisar de um ambiente. O sistema de saúde, ele já não tá nem na UTI, ele já tá nos últimos dias de vida, de tão feio e horroroso que tá, de ver. Tipo assim, tem dias que eu me olho pra dentro de mim e falo, ou eu fecho os meus olhos, ou eu faço alguma coisa pra mudar, porque não dá mais, não dá mais. É uma coisa que me deixa doente. Fora, eu trabalho na UTI, mas nesse particular hospital que eu tava trabalhando, que eu trabalho atualmente, eu não comecei na UTI, eu comecei num departamento de telemetry, que eles falam aqui, né? São pacientes que têm qualquer problema cardíaco, mas a maioria deles eram todos usuários de drogas ou pacientes que fizeram quimioterapia e ficaram com problema cardíaco. É tanto paciente que vem que não dava tempo de você dar um tratamento de condição, que tipo assim, chegou uma hora que eu chegava todos os dias na minha casa 10 horas da noite, saía de minha casa às 5:30 da manhã, eu falei pra mim, não dá mais. Tá doente eles e vai ficar doente eu também. E eu sou o tipo de pessoa que se eu não posso servir, porque eu tô lá pra servir os meus pacientes, pra ensinar eles, pra cuidar deles, pra que eles saiam de lá melhor, transformados, conscientes. Se eu não sair da minha casa pra fazer isso, pra mim não faz sentido essa profissão que eu escolhi. Pra mim não faz sentido estar nesse lugar. Pra mim não faz sentido ir lá só pra buscar um cheque. Porque para buscar um cheque, eu posso buscar um cheque, eu ganho muito mais se eu abrir uma empresa de trabalhar na limpeza, se eu abrir qualquer outra empresa, empresa de alimentação, qualquer outra coisa que eu for fazer, eu posso fazer mais dinheiro. Mas eu escolhi essa profissão porque eu amo essa profissão, eu amo servir, eu amo cuidar. Eu sei que a gente não vai conseguir transformar a vida de todo mundo, porque tem pessoas que elas não querem a mudança. Mas hoje eu faço esse vídeo como um apelo para vocês. Você que tá aí me assistindo hoje, você tem saúde, se cuida. Se você tem algum problema de saúde que tá nas suas mãos ainda, que você não tá precisando depender de um sistema de saúde, se cuide, porque o sistema de saúde, ele não tá lá para te curar. E você não vai encontrar muitos profissionais bons, que realmente se preocupam, que quer saber. Os profissionais estão num ponto que eles são mornos. De acordo com o que a instituição pede para eles fazer, eles só vão de acordo com o que a instituição pede para eles fazer. Eles só querem um cheque no final do mês. Até ser um pai seu, um filho seu lá. Aí você quer ficar em cima 24 horas, porque você não confia e você sabe como que funciona. Não deixe que chegue nessa situação. Se cuidem, se cuidem. E eu acredito que eu, como filha de Deus, conhecendo um pouco da palavra, não conhecendo tudo da palavra, a gente tem que ser voz sim para os nossos pacientes. Ontem, eu trabalho na UTI, a UTI tinha poucos pacientes e foi me pedido para mim para um outro setor, inclusive um setor que eu já trabalhei antes, que eu não suporto. Não é nem pelo setor, pelos pacientes, eu quero dizer, mas é que são aqueles funcionários que estão lá há 10, 15 anos, eles se acomodaram com aquela situação, eles acham normal eles ficarem com uma sobrecarga de paciente, eles acham normal um paciente que recebeu um transplante de pulmão, que tem que tomar as medicações no horário certinho, que são medicações para prevenir que o paciente não tenha rejeição do órgão. Eles acham normal aquele paciente chegar lá com uma infecção, mal, eles são extremamente frágeis, eles acham normal a medicação que era para ser dada às 7 horas da manhã ser passada a 1 hora da tarde. Eu não acho normal, porque se fosse a minha mãe, eu sei que a chance que ela tem de rejeitar esse órgão e de esse órgão não voltar a funcionar com a mesma função ou perder as suas funções devido ao nosso corpo, que é muito inteligente, que ele sabe que aquele órgão não é nosso e que só a medicação que consegue fazer uma imunossupressão para que o seu corpo não detecta, e quando aquele nível começa a baixar, o seu corpo vai querer atacar aquele órgão que não é dele. Então, quem realmente tem consciência do que está fazendo, do que está servindo, você sabe da seriedade que é isso. E para mim, eu não consigo assim engolir. Outra coisa, eu cheguei no setor para ajudar, era meio-dia, e tava lá todas as medicações de cedo não tinha sido dada, eles foram só recebendo, paciente da emergência, recebendo, mas ninguém foi fazendo nada. E eles trabalham lá 25 anos, eles acham normal. Eu nunca vou achar normal, eu nunca vou achar isso normal. E a Bíblia fala que, olha o que a Bíblia fala em Apocalipse. Se você for em Apocalipse, o livro 3,
a partir do versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É isso que Deus fala. Deus, ele não fez a gente para ser meio termo, para a gente ver as coisas erradas e ficar quieto. Deus fala, antes você seja completamente errado ou completamente justo, mas que você não seja morno, porque se você for morno, eu vou te vomitar. Deus abomina a pessoa morna. O que é a pessoa morna? Ela tá vendo todas as coisas erradas, mas ela não faz nada. Então, todos os dias que eu tenho oportunidade de estar em contato com os meus pacientes, eu sempre falo, olha, essa medicação é suposto você tomar tal hora. Se não deu tal hora, você chama. Sabe, se você sentir esse efeito colateral, você chama. Ontem eu tava com uma dor no pé insuportável, mas eu escolhi trabalhar. Se eu escolhi trabalhar, eu escolhi servir os meus pacientes. Eu escolhi acordar cedo e ir e dar o meu melhor. Se você não tem feito isso, se você não tem dado o seu melhor, saiba que um dia vai ser cobrado de você tudo que você tá fazendo. Se você tá vendo coisas erradas e você tá sendo morno, saiba que um dia você vai ser vomitado, você vai ser abominado. Então, se cuidem. Se tem uma coisa que eu peço hoje pra vocês, se cuidem, sabe? Abram os olhos, gente. Não tá pra brincadeira, sabe? A gente tá cheio de pessoas mornas, que elas não vão defender os que estão vulneráveis, os que estão em necessidade, sabe? E pessoas como eu, que ama o que faz, e eu não me calo, sabe? Geralmente eu sou uma pessoa que eu aprendi muito a não bater de frente, sabe? A me calar. Mas até então tem situações que não tem como você ficar calado. Tem situações que não tem como você ficar calado. E eu até falei pro meu chefe ontem, eu como enfermeira responsável, como olhos dos médicos diante dos meus pacientes. E quem trabalha no setor de TI sabe, né? Porque a gente, assim, o paciente piscou, se ele piscou de um jeito errado, você já sabe que tem alguma coisa errada com ele. Se você não correr e você não for lá e fazer alguma coisa, ou se você não tiver conhecimento suficiente para ir lá falar para o médico, o olho dele tá estranho, o batimento dele cardíaco tá estranho, isso custa a vida de alguém. E se você tem em mente que isso é o amor da vida de alguém, as pessoas iam fazer as coisas com essa consciência. Mas até então, como não é o seu filho, não é sua mãe, não é ninguém que você ama, não é você, tá tudo bem você ser morno. Não tá. Não tá tudo bem você ser morno. Então que hoje você não seja morno. Que hoje, seja o que for que você está fazendo, seja se você está fazendo um trabalho que você não gosta, e você está fazendo por fazer, por favor, procure outro emprego. Procure outro emprego, vá fazer alguma coisa que você ama. Talvez essa mensagem venha direto de Deus, talvez não, venha direto de Deus para você abrir os teus olhos, que seja o que for que você está fazendo, um dia vai ser cobrado de você. Então faça o seu melhor. E se você vê que você está num ambiente e as coisas não mudam, quem tem que mudar é você. Ontem eu falei pro meu chefe, eu não aceito mais ser transferido para esse departamento que não foi o departamento que eu escolhi para trabalhar, porque quando eu vou lá, eu não posso prestar um serviço de qualidade. Se eu tô com 5 pacientes precisando receber transfusão de sangue, com a pressão extremamente alta, com medicação que eu tenho que subir e baixar a medicação a cada 5 minutos, com paciente que não consegue se locomover sozinho pro banheiro, que acabou de receber um transplante, que não consegue nem se locomover sozinha, e eu tenho 4, você pode ter certeza que alguém desses pacientes não vai receber o tratamento adequado e alguém vai sofrer as consequências. Eu não posso ser, com as minhas mãos, ter o meu nome debaixo desses pacientes e ser responsável por esses pacientes não receberem um cuidado de qualidade. Para mim não dá. Por isso que eu escolhi trabalhar na UTI, porque na UTI eu tenho 2 pacientes, e às vezes esses 2 pacientes é como se fossem 10 pacientes, que eles são conectados em 10 máquinas, mas eu sei que esses 2 pacientes, eu posso dar conta deles. Eu posso dar o meu melhor. Nem que eu fique aqui até 11 horas da noite, se caso eles começam a desestabilizar, mas eu sei que o nosso time é unido, que a gente vai dar conta, que a gente tá aqui, a gente vai salvar eles com o melhor que tem nas nossas mãos. Os outros pacientes, nessas unidades, do jeito que o sistema trabalha aqui, não funciona, porque os outros funcionários que estão lá, que já estão acostumados, que já estão mornos há muito tempo, para eles é normal, para mim não é. Eu não trabalho com coisas que não é normal. Então, eu preciso do meu pagamento? Eu preciso. Eu tenho família que depende do meu salário? Eu tenho. Aqui nesse país não tem plano de saúde, não tem SUS. Eu preciso do plano de saúde que vem de lá. Mas além de tudo que eu preciso, é deitar na minha cama e saber que eu tô indo lá, que não é só pelo plano de saúde, que não é só pelo dinheiro. Que eu tô indo lá em favor, eu tô sendo a voz daqueles que estão doentes e não precisam, e precisam de alguém que
vai cuidar bem deles, que vai ensinar bem eles, que eles vão sair de lá educados com o que eles devem fazer para não voltar na mesma situação, ou como manusear a situação durante esse tempo de dificuldade que eles estão passando. Então que hoje, esse vídeo, se ele chegou até você, medite, vai lá no livro de Apocalipse, no livro de capítulo 3, e pede para Deus te dar sabedoria. Deus não gosta de pessoas mornas, Deus não gosta de pessoas que ficam em cima do muro. Então que hoje você possa tomar uma decisão. Se você está fazendo algo que você não gosta e você não está fazendo bem feito, alguém está sofrendo as consequências do que você não está fazendo bem feito, sabe? E se você trabalha numa grande corporação onde você não tem o que fazer, onde você faça a diferença, procure alguma coisa onde você possa fazer a diferença, porque isso serve para você e serve para mim também. Que ontem eu falei pro meu chefe, se eu for transferida mais uma vez para esse departamento, a não ser que for algum paciente que precisa ser entubado, alguma emergência que precise de um trabalho de uma enfermeira de UTI que entra e saia, mas para ficar num departamento onde eu não posso servir os meus pacientes, onde eu vejo com os meus próprios olhos eles sofrendo e eu me matando, sem poder ir no banheiro, sem poder comer, sem poder fazer nada, porque quando eu pego alguma coisa, eu visto a capa. Quando eu tô lá, eles podem me xingar, eles podem ficar bravos comigo, desde que eles não me batam, que eles não abusem a um ponto, eles estão doentes, eles têm o direito de estar estressados, eles estão passando por um momento difícil, sabe? Às vezes eles falam alguma coisa na hora da raiva, porque eu até entendo eles, porque se você tocar a campainha e você esperar 30, 40 minutos, às vezes você chega lá, o paciente está até morto. Às vezes chega lá, a complicação é tão grande que nem tem mais o que fazer. Então eu entendo a frustração deles. Então a gente tem que entender que quando a gente escolhe um trabalho, seja qual for, a gente está para fazer o trabalho bem feito, e quando a gente está lidando com um ser humano, a gente está lá para servir, a gente está lá para ser luz, a gente está lá para aliviar a dor deles. E se você tá com dor, que nem eu tava com dor no meu pé ontem, mas não é culpa do meu paciente, eu escolhi trabalhar, porque a dor que eu tava no pé dava para mim ir trabalhar. Porque se tivesse num ponto onde não dava para trabalhar e fosse interferir no trabalho que eu fosse entregar, era melhor eu não ter ido. Então, gente, eu tô um pouco frustrada porque eu tenho visto isso acontecer, faz tempo, sabe? E a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa entender que a gente tá nessa terra só de passagem, a gente tem que servir de verdade. A gente tem que servir de coração. A gente tem que fazer as coisas bem feito. Porque se a gente se contagiar de pessoas que queiram fazer as coisas bem feito, de pessoas que ou são frias ou são quentes, a gente não vai ter esse tipo de problema mais. Então, tá na hora da gente abrir os nossos olhos. Tá na hora da gente não aceitar qualquer coisa. Não coloca qualquer coisa dentro do teu corpo. Se cuide, porque nesse atual momento, precisar de um sistema de saúde. Eu falo em referência ao Brasil que eu já trabalhei, né? Em alguns hospitais, não do Brasil inteiro, porque eu sei que vai ter lugares que vai ter sempre profissionais de extremamente alto nível de competência. Tem sempre as suas exceções, né? Mas numa grande geral, não pense que se você ficar doente hoje, num grupo, vamos dar um número simbólico, num número de 20 profissionais, se você encontrar 3 que realmente se importa com você, você é uma pessoa de sorte. E nesses 3 vai ter coisas que não vai estar no controle dele, que vai te afetar. Então se hoje você tem saúde, você se cuida. Por favor, se cuida. Toma água, faça exercício. A gente não precisa de grandes dinheiro. Não tem dinheiro para comprar vitamina, para comprar isso. Olha os nutrientes, olha as coisas que tá na promoção, olha as coisas que dá para você colocar na mesa. Eu garanto que um legumes, uma verdura, alguma coisa saudável dá para colocar na mesa, sabe? Se cuide. Se cuide, não espere chegar numa situação onde você ou eu seja o próximo número, porque para essas grandes corporações, para os grandes diretores, CEO do hospital, eu e você, tanto os funcionários como os pacientes, a gente é só um número, porque se a gente não fosse só um número, isso não estaria na situação que está hoje. Então esse é só um vídeo de desabafo para vocês hoje. Eu prometo que eu vou voltar com vídeos mais leves, com estudos da Bíblia mais leve, mas eu senti no meu coração que esse vídeo tinha que ser passado para frente hoje. E não sejam mornos, lembrem disso, não sejam mornos. Ou vocês são frios ou vocês são quentes. E a gente tem o poder, se eu e você, a gente for a diferença nesse mundo, a gente contagia. Que a gente impacte uma pessoa para ser diferente. A gente vai criar um ambiente melhor, a gente vai criar um mundo melhor, não só para mim, não só para os nossos pais, mas para as gerações que estão nascendo e para as gerações que estão por vir. Seja a diferença, ok? Não fique em cima do muro. Um bom jogo para nós hoje.
Um beijinho, fiquem com Deus.